Um milagre de vida salvo pela medicina brasileira. O testemunho chocante de uma australiana. Eu queria ter nascido neste país. A reação inacreditável de um médico brasileiro que uma mulher australiana diagnosticada com câncer descreve está a cativar o mundo através do programa Jornal da Cidade. Esta é a história de uma mulher que, após receber um diagnóstico de apenas 6 meses de vida, viajou para o Brasil para criar memórias finais. Durante a viagem, ela subitamente entrou em crise e foi levada a um hospital de emergência. E foi lá que um médico brasileiro disse algo inacreditável. Qual foi exatamente a declaração daquele médico? Vamos descobrir como a mãe mudou após chegar ao Brasil. Este foi o desabafo postado nas redes sociais por Sara Fly, cheio de indignação. O título da postagem era: "Dou o meu último presente à minha mãe". Este conteúdo sobre a mãe diagnosticada com apenas 6 meses de vida espalhou-se rapidamente por toda a Austrália. A publicação chamou a atenção de uma repórter e deu início a um evento que abalaria o mundo. O que é isto? Eu não posso ignorar isto. A repórter que viu a publicação de Sara era Jessica Gallagher, jornalista investigativa sênior da emissora de televisão australiana TV Globo, que procurava material para sua reportagem no programa 60 Minutes Austrália. Jéssica não conseguia tirar os olhos da postagem de Sara na sala de edição da emissora. A postagem de Sara dizia: "Minha mãe, que foi diagnosticada com pouco tempo de vida, desmoronou enquanto estávamos viajando com a família pelo Brasil. Esperávamos que tudo ficasse bem ao sermos levados a um hospital brasileiro, mas nunca imaginamos que algo assim aconteceria." O texto de Sara expressava o amor profundo que ela sentia pela mãe e emoções intensas. Uma foto dos pais sorrindo, com o cenário noturno de São Paulo ao fundo, estava anexada à publicação, mostrando o desejo fervoroso de aproveitar esta última viagem. O que realmente aconteceu com a família de Sara? Esta é uma história que vale a pena cobrir. Jéssica decidiu contatar Sara imediatamente. Posso entrevistá-la sobre sua mãe? Gostaria de saber sobre a condição dela e o que aconteceu no hospital durante a viagem. 3 dias após Jéssica enviar a mensagem, Sara respondeu com a permissão para a entrevista. E na mensagem havia uma frase surpreendente que deixou Jéssica atordoada. Stephanie também está disposta a cooperar na entrevista. Jéssica foi imediatamente para a casa de Sara em Sydney com a sua equipa de filmagem. Ela ficou impressionada ao saber que até Stephanie, a mãe com pouco tempo de vida, estava disposta a ser entrevistada, mas naquele momento, Jéssica ainda não sabia que a experiência que Stephanie estava prestes a contar sobre o Brasil iria maravilhar o mundo. Na sala de estar silenciosa, a luz de gravação da câmera acendeu-se. Jéssica sentou-se em frente a Stephanie e iniciou a entrevista. Podemos começar um pouco com a história antes do início da viagem? Stephanie respirou fundo e começou a contar com um olhar um pouco distante. Stephanie, com 50 anos, vivia uma vida tranquila com o seu marido, Luke, numa área suburbana de Melbourne, rodeada pela natureza australiana. A sua filha, Sara, já morava sozinha e contactava ocasionalmente ao fim de semana. A sua rotina mudou quando começou a sentir um desconforto abdominal. Inicialmente, ela pensou que fossem sintomas da pré-menopausa ou cansaço do trabalho. Mas o desconforto de Stephanie evoluiu para a dor e o peso continuava a diminuir. Quando Sara voltou para casa após um longo período ausente, ela disse com um olhar sério: "Mãe, você está magra demais." Ao ver o olhar da filha, Stephanie percebeu que a estava a preocupar. Depois disso, Stephanie foi instigada por Luke e Sara a fazer exames numa clínica perto de casa. Mas o resultado do diagnóstico que Stephanie recebeu dias depois deixou a família em pânico. Não é possível, não é preciso fazer um exame mais detalhado? O papel com o resultado do diagnóstico que Stephanie recebeu indicava a necessidade de exames detalhados e incluía uma carta de encaminhamento para um grande hospital de referência na região. Stephanie, não se preocupe, deve ser apenas um exame para garantir. Mas se você não estiver à vontade, eu vou com você, não se preocupe.
Até Luke, que tentava usar palavras gentis de encorajamento, tinha um brilho de ansiedade nos olhos. Ele apertou a mão trêmula de Stephanie e imediatamente começou a procurar o nome do hospital na carta de encaminhamento na internet. Stephanie foi ao grande hospital para exames detalhados com Luke. 2 ou 3 dias depois, ambos voltaram ao hospital e esperaram em silêncio na frente da sala de consultas. O nome de Stephanie foi chamado, mas a expressão do médico responsável parecia tensa e um silêncio pesado pairava na sala. Doutor, o que eu tenho? Enquanto Stephanie e Luke estavam ansiosos, o que o médico disse a seguir os deixou estupefatos. Por favor, mantenha calma e escute, senhora Stephanie. A senhora tem câncer de pâncreas em estágio 4. Infelizmente, a cirurgia será muito difícil. A revelação repentina do médico fez a sala mergulhar num silêncio onde o tempo parecia ter parado. Stephanie sentiu os sons ao redor desaparecerem gradualmente e até a voz do médico soava como um eco vindo de debaixo d'água. Ela sentiu vagamente a presença de Luke sentado ao seu lado, como se estivesse atrás de uma cortina de névoa. Não pode ser, estágio 4 não pode operar. Isso significa que não tem cura? O médico fechou os olhos e assentiu levemente para Stephanie, que perguntou com a voz rouca. Lamento muito. O câncer de pâncreas tem uma taxa de progressão muito rápida e no estágio 4 a cura é extremamente difícil. Stephanie entendeu o significado daquelas palavras, mas sua mente recusava-se a aceitar. Seus pensamentos não acompanhavam. E apenas a palavra morte se formava em sua mente, letra por letra. Há algo que eu possa fazer? Eu só tenho 50 anos. Faremos o que for possível, mas o tratamento será focado principalmente em cuidados paliativos. Podemos considerar quimioterapia, mas os efeitos colaterais são bastante graves e muitas vezes reduzem muito a qualidade de vida da senhora. Enquanto ouvia a explicação do médico, lágrimas começaram a encher os olhos de Stephanie. Ela não conseguia emitir som. Luke abraçou levemente as costas de Stephanie e virou-se para perguntar ao médico: doutor, quanto tempo a Stephanie viverá? O médico prendeu a respiração por um momento e respondeu a Luke, que perguntava com uma esperança frágil. Não posso dizer com exatidão, pode ser 6 meses ou pode ser menos. Luke apertou a mão de Stephanie ao lado, mas nem mesmo aquele calor podia suavizar a dura verdade. Por favor, aproveitem o tempo restante em paz. Apenas a voz do médico, proferida suavemente, ecoava na sala de consultas. O câncer de pâncreas é conhecido como um câncer silencioso, muito difícil de detectar e tem uma taxa de sobrevivência de 5 anos muito baixa. Isso ocorre porque os sintomas como perda de peso, perda de apetite e desconforto abdominal frequentemente se sobrepõem a doenças comuns, fazendo com que muitas vezes o diagnóstico seja tarde demais. Desde aquele dia, o sorriso desapareceu da família de Stephanie. Ao pensar que lhe restavam menos de 6 meses de vida, Stephanie perdeu a vontade de viver e começou a isolar-se em casa. Luke, preocupado com a condição da esposa, discutiu a situação com a filha. Há algo que eu possa fazer pela Stephanie? Eu não aguento vê-la assim. Sarah, você também deve pensar o mesmo. Eu quero que a mamãe sorria até o último momento, mesmo que lhe restem apenas 6 meses. Luke, que tentava parecer forte diante da filha, desabou em lágrimas ao falar sobre Stephanie. Sarah, que observava o pai, também tentou conter as lágrimas ao lado. Ambos enfrentavam silenciosamente o medo de perder um ente querido, partilhando a mesma dor. Enquanto isso, Sarah de repente se lembrou de uma conversa com a mãe em um dia qualquer. Mãe, qual é o lugar mais feliz da sua vida? Sua mãe e eu viajamos para o Brasil na nossa lua de mel. A comida era deliciosa e os brasileiros eram muito gentis. Foi maravilhoso. Eu espero que um dia possamos viajar para o Brasil juntas. Sarah lembrou-se de Stephanie a contar alegremente as memórias da lua de mel. Pai, a mãe disse que queria viajar para o Brasil mais uma vez, não foi? Então vamos viajar para o Brasil. Mas não seria perigoso se algo acontecesse durante a viagem? Temos que criar as memórias nós mesmos. Eu certamente pesquisarei informações para que a mamãe possa viajar confortavelmente. Se eu deixar a mamãe ir sem fazer nada, eu me arrependerei muito.
Convencido pela filha, Luke começou a planejar ativamente a viagem com Sara a partir daquele dia. Vamos mesmo? Stephanie recusou no início quando Luke e Sara falaram sobre o plano de viajar para o Brasil. Mas, quando viu Luke e Sara conversando até tarde sobre como fazer com que Stephanie pudesse viajar com conforto, o coração dela começou a amolecer. Não pode ser, eu não posso morrer assim. Eu quero criar uma última memória em família. Eu quero ir ao Brasil. Por este motivo, Stephanie, Luke e Sara decidiram viajar para o Brasil para criar memórias finais para a família. Mas, naquele momento, ninguém sabia que enfrentariam um evento tão significativo nesta viagem. Após receber permissão do médico, a família de Stephanie viajou para o Brasil para sua derradeira viagem. Após um longo voo, os três chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mamãe, você deve estar cansada do voo, certo? Tem um café aqui, vamos lá. Seguindo a sugestão de Sara, eles pararam num café dentro do aeroporto. A luz amarela suave iluminava o local e os funcionários brasileiros os receberam com sorrisos gentis. Que lugar adorável! O coração de Stephanie sentiu-se em paz naquele ambiente que realçava os elementos culturais brasileiros. O tempo passou suavemente, como se não estivessem num aeroporto. Bem-vindos ao Brasil. O café com leite condensado aqui é delicioso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora mesmo. Stephanie sorriu sem saber ao ouvir as instruções educadas do funcionário brasileiro. Quando estivemos no Brasil da última vez, também tomamos café com leite condensado juntos. Stephanie, experimente este doce brasileiro. Enquanto provavam o café, o leite condensado e os doces brasileiros sugeridos por Luke, Stephanie suspirou naturalmente. Sinto tanta falta. Faz tanto tempo que não me sinto em paz assim. A família falou sobre histórias do passado. Foi um momento em que todos sentiram que a viagem que se aproximava seria muito feliz. Eles se hospedaram num hotel perto do edifício Copan, em São Paulo. Na manhã seguinte, visitaram um miradouro que tinham conhecido na lua de mel e olharam para a cidade repleta de arranha-céus. Parece que há mais arranha-céus do que da última vez, Stephanie disse a Luke. É verdade, naquela época o tempo estava tão bom que podíamos ver os picos das montanhas distantes, lembra? Sim, desde então a paisagem que vemos mudou, tal como nós. Brigamos muito depois do nascimento da Sara, mas agora tudo se tornou alegre e feliz. Luke não disse nada, apenas apertou levemente a mão de Stephanie enquanto ela olhava para a paisagem do arranha-céu. Depois disso, passaram um tempo visitando o centro de São Paulo com calma e no dia seguinte dirigiram-se para o norte, para Campos do Jordão. A viagem de primeira classe para Campos do Jordão foi uma decisão de Luke ao planejar esta viagem. Luke tinha lido uma revista de saúde australiana popular sobre Campos do Jordão, na esperança de que a condição de Stephanie melhorasse um pouco. Obrigada, Luke. Fiquei um pouco surpresa por você ler uma revista de saúde como esta. Stephanie disse com um pouco de surpresa a Luke, que parecia envergonhado. Na verdade, eu decidi com a Sara. Nós pensamos que este lugar seria o mais adequado para a mamãe. Sara, ao lado, deu um tapinha nas costas de Luke, como se dissesse: para que falar sobre isso? E a família encheu-se de risos. Stephanie lembrou-se do que Sara lhe tinha dito quando revelou a doença. A senhora ainda tem muita vida para aproveitar. Aquele som ainda ressoava suavemente em seus ouvidos. Na manhã seguinte, Stephanie e Luke caminharam calmamente pelo jardim do resort. As plantas estavam bem cuidadas, a água corria suavemente e havia o aroma de flores locais. A atmosfera era como se o tempo passasse muito devagar. Ao levantar a cabeça, Stephanie viu uma mulher sentada num banco a admirar o jardim. A mulher olhou para eles com um olhar gentil e falou em inglês. Não pude deixar de cumprimentar ao ver vocês dois. Eu também costumo vir caminhar neste jardim com o meu marido. Este jardim é lindo, não é? O seu marido não veio consigo hoje? O meu marido faleceu de câncer há muitos anos. Antes de ele falecer, nós costumávamos vir aqui para nos acalmarmos juntos. A voz da narradora era calma, sem demonstrar tristeza, mas havia um calor como se estivesse a valorizar cuidadosamente o momento presente. A senhora brasileira disse que costumava ser professora.
Após a aposentadoria, ela viajou por todo o país com o marido e este resort era um lugar especial para eles. Ao ouvir a história, Stephanie sentiu como se estivesse a ver a sua própria imagem refletida. Esta não era a história de outra pessoa, poderia ser o seu amanhã, o seu depois de amanhã. Ao pensar assim, Stephanie começou a contar a história que guardava no coração. Na verdade, eu também tenho câncer e fui diagnosticada com pouco tempo de vida. Quando Stephanie revelou a verdade, Luke ao lado apertou suavemente a mão dela. A mulher sorriu e respondeu: "Mas você está viva neste exato momento. Se é assim, não desanime. Sinta a brisa de hoje. Respire o perfume das flores. Aproveite a comida. Cada dia será uma força para você." As palavras da senhora brasileira ecoaram suavemente, como se tocassem o fundo do seu coração. Muito obrigada. Aproveitar o amanhã é realmente algo maravilhoso. A família despediu-se da senhora brasileira e dirigiu-se ao próximo destino. O local que escolheram como ponto final da viagem era um spa resort em Campos do Jordão, de onde se podia ver a paisagem majestosa do Pico do Itapeva coberta pelo orvalho matinal. Ao ver a imagem imponente do Pico do Itapeva a surgir silenciosamente, como se estivesse a derreter-se no céu azul, toda a família parou por um momento sem palavras. Mamãe, papai, que lindo, é mesmo? Não acredito que existe uma paisagem assim. Logo depois, enquanto a família apreciava a vista imponente do Pico do Itapeva, um evento chocante ocorreu. Enquanto passeavam, Stephanie deixou cair uma garrafa de água no chão e, imediatamente a seguir, caiu de joelhos como se tivesse tido um espasmo. "Mamãe, você está bem?" Mas Stephanie não respondeu ao chamado de Sarah. Ela agarrou a barriga com dor e um suor frio começou a brotar em sua testa. "Stephanie, você está bem? Tem alguém por perto?" Nesse momento, um homem brasileiro que passava por perto correu rapidamente até a família de Stephanie. "Está tudo bem? Algum ferimento?" Sarah tentou pedir ajuda ao homem com as poucas palavras em português que se lembrava. "Desculpe, minha mãe tem câncer. Por favor, ligue para uma ambulância." "Câncer?" O homem brasileiro entendeu a situação imediatamente e Stephanie foi levada para uma pequena clínica na área de imediato. "Minha esposa, ela tem câncer de pâncreas." Ao relatar o histórico médico ao doutor, a atenção tomou conta do local imediatamente. "Câncer de pâncreas em estágio avançado?" A expressão do médico mudou para atenção e ele disse após uma pausa: "Temos que transferir imediatamente para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo." O Sírio-Libanês é uma instituição especializada de ponta no tratamento do câncer, altamente confiável pela comunidade médica nacional e internacional, um hospital com tecnologia médica avançada e profundo cuidado com os pacientes. Stephanie, aguenta firme e continua viva. Luke segurou a mão de Stephanie durante todo o trajeto na ambulância. Ao chegarem ao hospital, Stephanie foi levada imediatamente para a emergência. Luke e Sarah só podiam esperar em silêncio e rezar por um milagre enquanto viam os ponteiros do relógio avançarem lentamente. Cerca de 3 horas depois, os dois foram chamados à sala de consultas e o médico lhes disse com voz calma: "A senhora Stephanie está segura agora, a condição está estável e ela precisa ser internada para exames mais detalhados." Foram palavras que trouxeram alívio, mas deixaram um resquício de ansiedade. Mas então o que aconteceu no hospital deixaria a família de Stephanie maravilhada. Stephanie abriu os olhos. O que ela viu foi um quarto de recuperação limpo, o corpo dela estável, como se a dor intensa anterior fosse apenas uma ilusão. "Você acordou? Tá tudo bem?" Uma senhora brasileira ao lado falava inglês com Stephanie. Quando Stephanie levantou a cabeça surpresa, a senhora brasileira sorriu para ela. "Neste lugar estranho, a senhora deve estar preocupada, mas este é um hospital muito bom, não se preocupe." Enquanto conversava com a senhora, Stephanie soube que ela também era paciente de câncer. "Eu fui diagnosticada com câncer de estômago em estágio inicial num check-up no ano passado. Mas ontem fiz uma cirurgia bem-sucedida e estou prestes a ter alta. Fiquei muito preocupada por ser jovem, mas fui curada graças a este hospital." Stephanie sentiu-se admirada com as palavras da senhora brasileira.
Na Austrália, os hospitais para pacientes com câncer são limitados e ter que se deslocar entre vários locais do diagnóstico ao tratamento é comum. Stephanie ficou surpresa por haver um hospital onde tudo estava disponível e havia um cuidado profundo com a psicologia de cada paciente. A medicina brasileira é realmente avançada. Sinto-me um pouco mais confortável. Stephanie murmurou para si mesma e respirou fundo. Na manhã seguinte, Stephanie, Luke e Sarah foram chamados à sala de consultas. Eles enfrentaram o médico com expressões tensas. O doutor Almeida suspirou profundamente e escolheu as palavras com cuidado. E logo a seguir, a família de Stephanie foi surpreendida pelas palavras do médico. Por favor, mantenham a calma e escutem. Os resultados dos exames estão prontos. Senhora Stephanie, por favor, fique tranquila. A senhora não tem câncer. Não tem câncer? O que você quer dizer? Toda a família olhou um para o outro como se fosse uma piada. Doutor, mas eu fiz exames e os médicos na Austrália disseram que eu tinha câncer de pâncreas e só tinha 6 meses de vida. E doutor, eu ouvi com meus próprios ouvidos que minha esposa estava em estágio terminal e não viveria muito. A família de Stephanie sentiu-se confusa e tentou entender a situação a partir da revelação chocante do médico. Por favor, mantenha a calma primeiro. Como eu disse, a senhora Stephanie tem uma tendência a sofrer de pancreatite autoimune. Surpresa, confusão e esperança, tudo se misturou. Stephanie não conseguiu entender tudo imediatamente. Ela queria acreditar, mas não podia. O Dr. Almeida examinou os sintomas de Stephanie e explicou. A pancreatite autoimune é uma doença muito rara onde o sistema imunológico do corpo confunde o pâncreas com um inimigo e o ataca. Os sintomas são quase idênticos aos do câncer de pâncreas, incluindo dor nas costas e abdômen, icterícia, perda de peso e níveis elevados de marcadores tumorais no sangue. Isso torna muito difícil distinguir do câncer de pâncreas. O que complica ainda mais é que a inflamação aparece como um tumor semelhante ao câncer em exames de TC ou ressonância magnética. Portanto, o diagnóstico errado de câncer ocorre com muita frequência. O diagnóstico preciso requer um exame de sangue para medir o anticorpo chamado IG4 e uma verificação detalhada a nível celular por endoscopia. Esta é uma doença que requer tempo e cuidado no diagnóstico. Mas aqui no Brasil, o sistema estava preparado. Os esteroides são muito eficazes no tratamento desta doença e atualmente já começam a aparecer resultados. Enquanto ouvia aquelas palavras, a tensão pesada foi imediatamente aliviada dos ombros de Stephanie. Eu ainda posso viver? Ao ouvir esta frase, as lágrimas que Luke e Sarah tentaram conter irromperam. Ao ver os dois, Stephanie também sentiu os olhos marejarem e as emoções reprimidas jorraram em lágrimas incessantes. Obrigada, muito obrigada, doutor. A família de Stephanie agradeceu repetidamente ao médico. Por favor, levantem a cabeça. Eu não fiz nada. Agradeçam ao seu marido e à sua filha. Embora tenha sido um choque, a senhora... Stephanie tentou lutar para viver porque tinha os dois ao lado dela e a incentivando, certo? Vocês têm uma ótima família que sempre se apoia. Por favor, continuem a cuidar-se muito bem. Essa fala fez toda a família se abraçar e valorizar o milagre da vida. Depois, o médico preparou o laudo do diagnóstico e a carta de encaminhamento em inglês para garantir que o tratamento pudesse continuar sem problemas ao retornarem ao país. A família de Stephanie foi liberada do hospital naquele dia e na manhã seguinte voaram de volta para São Paulo. No avião de regresso a São Paulo, o pico do Itapeva apareceu novamente pela janela. Desta vez, Stephanie olhou para aquela linda montanha com um sorriso e não com lágrimas. Após o regresso à Austrália, Stephanie levou imediatamente o laudo de diagnóstico e a carta de encaminhamento recebidos do Brasil ao seu médico. O médico leu o relatório em inglês enviado pelo sírio-libanês e até suspirou um pouco. Esta é uma informação muito valiosa. A precisão do diagnóstico é incrível. Exames de sangue e imagens adicionais na Austrália confirmaram o diagnóstico, idêntico à avaliação do médico brasileiro,
pancreatite autoimune. Stephanie ficou surpresa mais uma vez com o resultado que coincidia exatamente com o que o médico brasileiro havia explicado em detalhes. Posteriormente, o tratamento com esteroides mostrou resultados notáveis. Um mês depois, a dor diminuiu e o peso começou a voltar. A sensação de estar viva retornou lenta, mas seguramente. A chance de recorrência não é zero. Vamos continuar a fazer exames regulares, ok? Ao ouvir essas palavras, Stephanie fechou os olhos e relembrou o tempo que passou no hospital brasileiro. A medicina brasileira não se trata apenas de curar doenças. Sinto uma forte vontade de proteger a dignidade humana. Havia uma razão para Stephanie se sentir assim. Na Austrália, o sistema de exames de saúde periódicos para todos ainda não está totalmente estabelecido e a taxa de detecção de câncer em estágio inicial não é alta em comparação com os países desenvolvidos. Além disso, muitos hospitais, em comparação com o Brasil, muitas vezes carecem de atenção à privacidade do paciente e ao cuidado mental. Mas no hospital brasileiro, isso não era assim. As cortinas, o volume das vozes das enfermeiras, o olhar das enfermeiras, a escolha das palavras durante a explicação, tudo transbordava uma atitude de proteção à dignidade humana. Quando eu estava tão preocupada que quase caí, ninguém gritou. Todos apenas disseram, vai ficar tudo bem, e ficaram silenciosamente ao meu lado. Stephanie disse a Jéssica para a câmara que sentia uma gratidão indescritível. Antes que a câmara parasse, Jéssica perguntou, fico realmente feliz por você. Nesta viagem, você interagiu com muitas pessoas brasileiras. O que mais a impressionou? Após um momento de silêncio, Stephanie começou a falar. Se eu não tivesse vindo para o Brasil naquele momento, se Luke e Sarah não tivessem me convencido, eu provavelmente estaria me preparando para esperar o dia da minha morte. Mas agora sinto do fundo do meu coração que quero continuar a viver com minha família da melhor maneira possível até o fim. Jéssica produziu uma reportagem logo após esta entrevista, intitulada Uma Vida Salva pela Medicina Brasileira. O programa apresentou a importância do segundo diagnóstico e o poder da medicina brasileira, que se preocupa profundamente com as pessoas. Após a transmissão, as reações se espalharam rapidamente pelo mundo. As redes sociais inundaram-se de comentários de pessoas de todo o mundo expressando sua admiração. Senti um alívio como se fosse a minha própria história, ao saber que ela não tinha câncer. O hospital brasileiro cuida até da psicologia. Estou muito impressionada com a cultura e a medicina brasileira por ter um hospital que oferece um cuidado tão atencioso. Espero que a medicina que valoriza o paciente como um ser humano, como no Brasil, se espalhe pelo mundo. Pela primeira vez, percebi a importância de um segundo diagnóstico. A história do milagre que a mulher australiana, diagnosticada com pouco tempo de vida, encontrou no Brasil. Este evento está a levantar questões para nós. O que é medicina e o que é viver com dignidade humana? Tente abrir o coração um pouco e ouvir as vozes daqueles ao seu redor. Certamente haverá algo escondido lá. Obrigado por assistir hoje. Se você sentiu algo sobre esta história, por favor, deixe-nos saber nos comentários. E se gostou, por favor, inscreva-se e dê um gosto. Vemo-nos no próximo vídeo.